Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Agradecendo a equipe espiritual que prepara a casa toda quarta-feira, antes da gente adentrar aqui. E hoje nossa casa está em festa, porque a gente tem visitante de fora. Então eu não vou perder muito tempo não, porque a gente quer usar toda a sabedoria dele. Antes de vocês entrarem, pessoal online em casa, obrigada por nos acompanhar, ok? Antes da gente entrar, a gente recebeu a nossa reflexão. Viveste angústia indestrutível, quando a morte te arrebatou ao convívio da presença física do ente mais querido. Entretanto, apesar da aflição que te aprimia o peito em soluços, a ferida dolorosa cicatrizou e pudeste retomar a jornada dos compromissos. Quem é de nós que nunca perdeu um ente querido, né? Que fecha, mas fica marca para o resto da vida. Porém, todos nós retomamos a nossa vida. Experimentasse a lâmina afiada da desilusão, quando descobriste a enfermidade silenciosa torturando-te o corpo. No entanto, apesar do pessimismo que te sufocava, as possibilidades de reação, alcançaste o alívio e o reencontraste o ânimo. Quem é de nós que não ficamos doentes? E quando a doença vem, muitas vezes a gente pergunta, por que eu? Por que comigo? Mas a gente não pode esquecer que tudo tem um porquê e tem um Deus por trás disso tudo. Então não digas nunca que perdeste a esperança, e observa que a bondade divina sempre te socorreu na hora mais difícil. Mantenha fé perante as dificuldades e recorda que a doutrina espírita te ajuda a compreender o significado da dor, ensinando que o sofrimento de hoje é o resultado da perturbação que ontem semeaste à tua volta. Inspira-te no Evangelho para o esforço constante de renovação íntima e confia no amor de Jesus, certo de que mais além da provação, a felicidade te espera na vitória da consciência tranquila. Muitos obstáculos que a gente passa têm um porquê. A gente não sabe o que a gente já plantou em vidas passadas, e muitas vezes a gente hoje está colhendo o passado que a gente fez lá atrás. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus que sempre está providenciando tudo. Sempre tem um Deus por trás de tudo isso. E a doutrina espírita, ela explica o porquê da dor, por que a gente tem que passar por tudo isso. Então eu costumo dizer assim, que se você cultiva a sua fé, se você pratica o Evangelho e você tem fé, a hora que a tempestade vem, você ergue a cabeça e passa por ela, com coragem, com força, porque todos nós vamos passar por situações difíceis. A vida da gente não é eternamente feliz, porque a Terra não é um lugar de felicidade eterna, mas é um lugar de provas. Então, se você tem uma fé, se você acredita que tem um Deus que está por trás de você, você passa por qualquer tempestade. Pessoal, eu não vou me alongar muito, porque a gente precisa, usar hoje o nosso amigo, a sabedoria dele. Hoje a gente está recebendo o Alexandre de Perdeneiras, um amigo que, quando eu mandei a mensagem para ele, convidando, eu não conhecia pessoalmente, vim conhecer você hoje, você e sua esposa, você disse, não, eu vou sim. E depois você já prontificou e virou outro mês aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz, porque é uma troca de figurinhas, uma troca de sabedoria de uma casa para outra. O Alexandre é da Casa Espírita Amigos do Bem, e ele vem hoje falar para a gente sobre as perdas de entes queridos. Então, meu amigo, seja bem-vindo, que a gente vai te aproveitar ao máximo. Gente, boa noite. É uma alegria muito grande ter recebido o convite para vir. Primeiro, nós já viemos aqui conhecer, acho que nós viemos na reinauguração do salão. Então nós viemos numa situação de festa de vocês.
E é uma alegria realmente, não só o fato da gente frequentar outras casas, conhecer o trabalho de outras casas, mas esse comentário dessa troca é extremamente importante. Antes da gente começar a conversar, eu vou dar um exemplo muito bacana que a gente viveu ontem, falando em amigos fazendo palestras em outras casas. Ontem nós tivemos uma palestra do Edson Siqueira, não sei se vocês conhecem, de Botucatu, e Botucatu está vivendo aquele transtorno todo, né? E o caminho de Botucatu para Pederneiras passa por São Manuel, no lugar que está interditado. Então, na segunda-feira, à tardezinha, o Edson me ligou, falou: olha, Alexandre, você está vendo o transtorno e tal, eu não sei se a gente vai conseguir, depende de como vai estar amanhã. Eu falei: Edson, não se preocupe, a gente se mobilizou, tentou se programar de uma outra maneira, inclusive de quarta, é muito difícil a gente sair, porque de quarta nós temos o estudo lá. Aliás, fica o convite, na página nós temos estudo, não é para deixar de vir aqui, mas dá tempo de chegar e pegar o finalzinho. O Fábio sempre pega o finzinho lá, que é das 8 às 9h30 da noite. E a gente até inverter, como talvez o Edson não conseguisse chegar, a gente faria o estudo ontem, né? E aí, ontem, por volta de 1, 2 horas da tarde, ele me ligou e falou: Alexandre, olha, eu vou. Eu falei: como é que você vai? Está interditado ainda, que eu estou acompanhando aqui. Não, eu vou dar a volta pela Castela e vou até Pederneiras. Isso ainda me toca muito. Quer dizer, a pessoa sair da cidade dele, com todo o transtorno que estava acontecendo, estava passando, aumentar 120 quilômetros na viagem, né, para poder nos atender, fazer a palestra. E é o que eu sempre falo, não só nos atender, mas isso realmente é acreditar muito na divulgação da doutrina, né? Então fica o registro de gratidão pelo Edson e de admiração, porque não é qualquer um que faz isso não, né? A ideia hoje é da gente conversar sobre um tema extremamente delicado, embora a gente sempre fale, e isso a gente recebeu na codificação como doutrina consoladora, e um dos maiores consolos está em a gente ter a certeza absoluta da continuação da vida. E nós vamos conversar isso. Eu sempre falo que quando eu fui montar essa palestra, eu demorei muito para montar a palestra, e nada acontece. Porque eu sempre falo que as palestras são para a gente, né? E aí para os outros acabam servindo ou não, mas eu sempre faço no fim, quando acaba a palestra, eu falo: nossa, eu precisava ouvir tudo isso que eu acabei de colocar no papel. E pelos acasos da vida, entre aspas, eu acabei fazendo essa palestra quase um ano depois que minha mãe desencarnou. E por circunstâncias maiores ainda de coincidências, no dia de aniversário dela. Então foi muito complicado fazer essa palestra, embora seja uma palestra que eu tive um cuidado muito grande de não trazer o peso todo que é, e nós sabemos que é, de qualquer, e nós vamos falar, e a gente, uma vez no seminário, foi uma discussão muito grande: mas a doutrina sempre nos indica, sempre fala para a gente não falar em perda. Mas fala isso para uma mãe, fala isso para um pai, num primeiro momento, de que não é uma perda, de que é uma separação. Nós sabemos que é uma separação momentânea, mas é muito difícil, né, para quem passa por essa situação, não enxergar como uma perda. Ou o que muitos outros já me cobraram e devem ter cobrado a vocês como espíritas: nossa, ele está chorando. E hoje, mais uma situação, aniversário de desencarne de um grande amigo, um outro amigo comentou comigo, que eu não lembrava, né? Prefiro lembrar das festas do que do desencarne dele. E quando esse amigo desencarnou, um dos comentários que eu ouvi, que aliás fizeram no meu Facebook e tal, eu falei: nossa, mas você falando que está chorando, você? Gente, só faltava eu soltar rojão, né? Nossa, vamos fazer um churrasco, igual ele ia preferir. Mas para todo mundo, por mais que digamos que estamos preparados, a separação
difícil para a gente. Ainda bem, né? Porque senão a gente demonstraria ou não demonstraria talvez o amor que a gente sente por essa pessoa que acabou se afastando da gente por um momento, mas que não está mais, né? É muito complicado você não poder abraçar, você não poder beijar essa pessoa que partiu um pouquinho antes da gente. Então nós vamos começar a definição de morte, para a gente começar a discutir sobre essa história de desencarne, perda de ente querido. Lá no dicionário, né? Óbito ou falecimento, cessação completa da vida, da existência. Extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa. Morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. Essa é a definição de dicionário. Em alguma coisa disso daqui se encaixa para a gente já na doutrina? Nós conseguimos já não ter esse olhar de cessação completa da vida, da existência? Eu acho que hoje nós já temos condição de entender que isso se trata de matéria. Nós já conseguimos identificar essa diferença básica do que diz o que é morte, do que é para a gente de verdade morte. E outro dia nós escutamos isso de um amigo também, de um companheiro. Gente, nós precisamos parar disso. Parece que espírita tem medo. Falaram para a gente que a gente não pode falar que morreu, que é morte. Não, morre. O corpo físico morre. Nós sabemos que vai morrer o corpo físico. Ah, mas é feio a gente falar isso espírita. Não tem nada de feio, gente. São as coisas que nós nos acostumamos. O que nós precisamos entender é que existe uma continuação. De que essa ideia de cessação completa da vida, de existência, claro que isso já não faz mais parte da nossa realidade. Nós já temos condições de entender um pouquinho mais. No Espiritismo, aí nós já vamos ter uma definição para a gente começar a mudar essa concepção. A morte, segundo o Espiritismo, nas palavras de Kardec, é a passagem para o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Um corpo sem espírito não é nada além da matéria. Mas o espírito continua como é, mesmo sem estar ligado a um corpo físico. Ou seja, o espírito não morre quando deixa o corpo no momento da morte. Então Kardec falou em morte ou não? Aqui é a definição dele. Então ele está falando lá, mesmo ligado ao corpo físico, ou seja, o espírito não morre quando deixa o corpo no momento da morte. Então, para a gente começar a tirar, já é difícil a gente lidar com essa situação de perda, entre aspas, ou do desencarne de alguém que a gente gosta. Já é muito complicado. E se a gente começar a colocar e começar a se preocupar com o que nós podemos falar, o que nós não devemos falar, o que cabe aqui, o que não cabe ali, nós temos coisas mais preocupantes, mais sérias para nos preocupar no momento, que é com a dor, com a tristeza, com a saudade. E aí eu tenho que tomar cuidado para não falar morte, porque eu sou espírita. Então nós precisamos começar a tirar as preocupações que nós não precisamos ter. Todas as outras coisas que nos causam essa separação momentânea já não são desgastantes demais para a gente ter que se preocupar com o que eu posso falar ou o que eu não posso falar. Claro, aí alguém vai me falar assim, mas peraí, e no atendimento fraterno? No atendimento fraterno você escuta. Aí não precisa nem falar que é morte, você fala, escuta. Sente o que o outro precisa. E aí quando ele precisar, deixa ele falar o que ele está sentindo. E aí nós podemos usar a nossa sensibilidade, o que nós temos de conceito de doutrina, para tentar ajudar. Um coração que está sofrendo, que está vindo em busca da casa espírita, nós sabemos disso, muitas das vezes, como última cartada que tem. Eu tentei todas as outras, aí apareceu a casa espírita. Ou não é assim? Quem faz atendimento fraterno aqui também? Normalmente é assim, pelo menos lá em Pedro Igreja. Quando vai na casa espírita, né? Quando não manda WhatsApp só. E tem uma frase, e aí já se colocou essa frase na boca de muitos escritores, de muitos espíritas, que é o espiritismo matou a morte. Alguém se arrisca a dizer de quem que é? Fábio, uma Coca-Cola, né?
de alguém super próximo da gente, que nós perdemos há pouco tempo, que é o Richard Simonetti. Essa frase é dele, e assim, já deram o crédito a muita gente, até Kardec já deram esse crédito, mas é de um livro do Richard, Quem Tem Medo da Morte, que vale a pena, quem não leu ainda, leia, que vale muito a pena. Espírita, para a gente voltar nisso que a gente estava falando, morreu ou desencarnou? Nunca perguntaram para vocês isso, para quem é espírita? Por que vocês falam desencarnou? Não perguntam isso normalmente? Principalmente quando você vai dar notícia, né? E eu tenho uma dificuldade, porque quando você vai dar notícia para alguém que não é espírita, eu falo, o que será que eu falo, né? Porque se eu falar desencarnou, de repente não sabe o que é. Se eu falar que morreu, vai falar, nossa, mas você não é espírita. Então eu fico sempre na dúvida, o que pode falar, o que não pode falar. E essa realmente, de verdade, não é por maldade. Muitas pessoas já me perguntaram, pessoas próximas inclusive, que não são espíritas, já me questionaram isso, mas por que vocês falam desencarne em vez de falar morte? Parece que vocês querem ser mais chique do que os outros, né? Eu falei, não tem nada de chique, né? E na verdade existe uma diferença muito simples, né? A morte é aquela definição lá do comecinho, cessação de vida orgânica. E o desencarne? Libertação do espírito da matéria. Então, só por isso. Então, mesmo para quem não é espírita, e aí nós podemos encher o peito para falar agora, pode falar de desencarnação também, não pode? Para quem acredita em alma, por exemplo. Não se mexe que ele está em espírito, porque os espíritos têm medo, mas a alma pode. Não é verdade? Espírito não pode, mas a alma pode. Então, vocês concordam que para eles também eu posso falar desencarne? Que vai ser a mesma coisa? Estou libertando a alma do corpo físico. Estou libertando o espírito do corpo físico. O que você quiser usar. Sem a gente ter que se prender a esse coisa. Então essa é a definição básica. Se alguém um dia perguntar para a gente, é só isso. A gente só fala em desencarnação porque a morte para mim é inevitável. A morte existe para mim também. O corpo físico morreu, acabou. O corpo físico vai parar de funcionar, então morreu. Para nós falamos de desencarne simplesmente porque o meu espírito vai continuar existindo, vai continuar vivendo. Só essa a diferença. Mas que eles questionam, que eles acham que... Aliás, nós somos culpados, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos tendo um monte de doutores em espiritismo falando extremamente difícil, extremamente complicado. Ninguém tem nada no que eles falam, no que eles escrevem, e aí os caras acham que eles estão pós-doutorado, alguma coisa assim, em espiritismo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque isso está acontecendo também. Não sei se é aqui em Cafelândia, mas no resto do Brasil, na internet, se vocês entrarem, metade dos textos postos lá, eu preciso pegar o dicionário lá, é mais difícil do que a literatura que foi codificada, né? Não, e é pior, é que eu acho que nem é porque o conhecimento é tão grande, é que eu acho que é para ficar mais difícil mesmo de mostrar que eu sou super inteligente, né? E acho que é tão mais fácil falar o que todo mundo consegue entender. Já é complicado a gente conseguir entender a doutrina, né? E aí eu coloco um monte de palavras que ninguém entende, fica mais difícil ainda. Aí as pessoas acham que valoriza mais o passe na hora de fazer esse tipo de coisa. Características da desencarnação: despertar imediato ou imediato do espírito. Isso é uma coisa que também nos questiona muito, e na literatura espírita a gente encontra muita informação contraditória, muita informação que não corresponde com o que de fato acontece. Muita gente, e aí não é só literatura, muita gente acaba pegando um romance ou alguma coisa do tipo e pegando aquela situação específica e transformando aquilo em lei ou em regra geral do que a doutrina diz. E nós sabemos que não é bem assim. Então, na verdade, nós temos que entender que os romances eles são feitos de uma utilidade muito grande, muitos deles, mas são situações específicas. Eu estou contando uma situação que aconteceu com aquele determinado espírito, com aquela situação específica. Aquilo não é uma regra.
Então nós vamos ter várias situações diferentes, porque cada um vai passar no momento do seu desencarne. Eu não posso pegar um romance onde eu desencarnei e no livro conta para mim que eu encontrei minha avó, meu avô, tio, parente, e transformar isso em regra absoluta para a doutrina. Não é isso que a doutrina nos diz. Nós vamos ter várias situações para cada determinado tipo de momento que aquele espírito se encontra. Então, por isso, do despertar imediato é imediato. Eu brinco sempre que a minha oração, a oração que eu mais faço, desde moleque, depois que eu virei espírita, é de que a hora que eu desencarnar, eu descubro o mais rápido possível que eu desencarnei. Essa é a oração que eu faço antes de agradecer ou pedir qualquer coisa, eu já faço essa. A hora que eu desencarnar, se desencarnar dormindo, então, a hora que eu estiver do outro lado, se eu tiver algum tipo de merecimento, é nessa hora que eu vou usar o meu cartão de crédito lá. Ó, me mostra que eu desencarnei, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar andando perdido sem saber que eu morri. Fala a mesma coisa. Não, mas isso todo mundo devia fazer essa. Você imaginou estar desencarnado e não saber que está? Tem o lado bom, né? Tem o lado bom. Você imaginou você poder falar tudo que você quer para a sogra e ela não vai ouvir? Pode falar o que você quiser, que está tudo certo e tal. Então tem as vantagens. Mas isso podia durar só meia hora depois. Perturbação de acordo com a evolução, que é o que muitos de nós, ou provavelmente a maioria, iremos passar. Por quê? Porque ainda nós estamos muito enraizados na Terra. Nós ainda estamos muito presos na Terra. Tanto que ontem nós estávamos conversando isso durante a palestra do Edson. Qual que é o maior medo do ser humano? Morrer. Até para espírita. Ou, melhor ainda, vou melhorar como comentário, principalmente para espírita consciente. Né? Espírita consciente, que sabe que não está cumprindo o mínimo que poderia estar fazendo e vai desencarnar, tem que ter medo. Segundo a Célia Diniz, tem uma frase do Raul Seixas que é uma das melhores que eu já ouvi. Falou que fizeram uma entrevista com ele, falou: Raul, nessa vida que você leva e tal, você não tem medo de morrer? Ele falou: não, eu tenho vergonha. Né? Então é mais ou menos por aí. Então nós espíritas, eu acho que nós temos mais medo de desencarnar do que os outros, porque nós já temos uma vaga noção de onde nós vamos parar. Né? Então, relances de situações de vida que se encerram, ou de outras existências. Relance das situações da vida que encerra. É nesse sentido, quer dizer, eu estou desencarnando, já desencarnei e consigo ainda me localizar. Por quê? Porque extremamente, lembra, a não ser as doenças de longo curso, de que eu vou me desligando fatalmente, devagar, por extinção das minhas forças físicas. No outro momento, normalmente é uma ruptura muito rápida. É um acidente, é uma doença, é alguma coisa que faz com que a minha vida orgânica cesse e eu me depare com a realidade espiritual. Esse pode haver lembranças de vidas passadas entra naquele primeiro comentário. Muitos filmes, muitos livros, muitas palestras, muitas casas espíritas nos venderam a imagem durante muito tempo de que a hora que eu desencarnar eu vou encontrar todo mundo. Eu vou lembrar de todas as minhas existências, eu vou lembrar de tudo que eu fui normalmente, rei, rainha, ninguém foi escravo, ninguém foi coisa, todo mundo só da elite. E isso, para nossa alegria e para o nosso consolo, não é verdade. Imaginemos o seguinte: na viagem agora nós estamos comentando disso. Nossa, eu tenho tanto defeito, né? A Ana estava falando, ela tem um defeito. Tenho tanto defeito nessa. Imagina na anterior. Ainda bem que eu conheci só nessa, eu acho.
Os defeitos já estavam melhoradinhos. Mas imaginem de verdade a seguinte situação: nós estamos em 2020, ainda engatinhando em muitas coisas, em muitas atitudes morais, há 100 e pouquinho, 150, 200 anos atrás, nós éramos extremamente sádicos. Então provavelmente ainda nessa, capaz de ter escapado, ter sido mais ruimzinho ainda. Vocês imaginam se em 2020 nós vivemos essa realidade moral de que ainda, se bem que melhorou, né? Nós não temos mais guerra, nós não temos mais preconceito, nós não temos mais nenhum tipo de assassinato, nós não temos nenhum tipo de agressão, então nós estamos melhorando. E se em 2020 nós vivemos ainda uma grande porcentagem da população extremamente ligado a esses atos morais, vocês imaginem o que nós fomos há 1, 2, não vamos mais para trás, daí a coisa vai ficar muito ruim. Mas imaginem, e assim, o que é fantástico nessa história? Que nós não precisamos nos culpar. Nós não sabíamos, nós não conhecíamos, nós não tínhamos o entendimento suficiente para ser cobrado ou para ser olhado com o olhar que hoje nós olhamos. Hoje, quando nós olhamos qualquer tipo de crime um pouco mais fora do nosso padrão, nós ficamos indignados. Espero que sim. Né? Quando a gente ouve uma notícia da família lá de São Bernardo, São Caetano, São Bernardo, né? Nós ficamos estarrecidos, nós ficamos indignados. Ótimo sinal, quer dizer, nós já estamos não concordando, ou nós já não aceitamos esse tipo de atitude, que há pouquíssimo tempo atrás nós entenderíamos como normal. Nós tínhamos escravos, certo? Há pouquíssimo tempo. E era permitido socialmente. Sempre a questão que vem toda vez que a gente fala isso, em qualquer situação: eu podia ter escravo? Podia? Perante lei divina, podia ter escravo em algum momento? Então, moralmente, eu nunca pude ter escravo. Socialmente, aquele momento me permitia. Mas perante lei divina, nós nunca pudemos matar. Nossa, mas Alexandre, e lá quando a gente era no primitivo? Que a gente fazia isso para sobreviver? Também não podia. Ué, mas como assim? Ué, quanto mais eu sei, mais me será cobrado. Não é isso que a doutrina me diz? Então, naquele momento, eu tenho o atenuante de que aquela realidade, naquele momento que eu me encontrava, moralmente, me fazia como uma coisa natural para aquela situação. Mas perante lei divina, se nós falamos que lei divina não muda, é imutável, eu nunca pude matar. Eu nunca pude ter uma outra pessoa como meu escravo. Certo? Então, nesse pode haver lembranças de vida passadas, é que nem aquela história. Agora diminuiu muito, aparentemente, pelo menos eu tenho visto pouco. Mas teve uns 5, 10 anos atrás que foi uma loucura a história de terapia de vida passada, de fazer. Fábio está aí, que é psicólogo, deve ter tido um monte de gente procurando para fazer. E não estou fazendo crítica a isso. Nós temos resultados fantásticos quando isso é aplicado de uma maneira que vá fazer com que tenha algum tipo de benefício do tratamento. Mas não por curiosidade para saber quem eu fui, o que eu vivi, como eu vivi. E normalmente todo mundo quer descobrir exatamente isso, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que acho que não está assistindo na internet, espero, que é espírita, frequentadora de casa espírita e tal, falou que ela contou as últimas 3 encarnações. Ela foi senhora de escravo, rainha não sei da onde, e princesa não sei do que. E pô, não sobrou para ninguém ser escravo, não sobrou ninguém, ela pegou tudo para ela, né?
Só as coisas boas, porque se descobrir que era escravo, aí não tem graça, né? Contar para ninguém, né? Vai contar para os outros, é bacana você contar, nossa, olha, eu era escravo, eu era faxineiro da princesa, eu lavava os pés dela. Não é legal, né? O bacana é descobrir, fazer terapia passada, para contar que eu era rainha, que eu era princesa. Então, esse pode haver lembranças de vidas passadas, nós ouvimos demais, de que, olha, quando você desencarnar, você vai lembrar de todas as suas existências. Gente, graças a Deus, não é assim. Principalmente e provavelmente por esse motivo que nós acabamos discutindo, acabamos de falar. Nós conseguiríamos viver sabendo que o meu filho foi o meu assassino? Ou, pior, para as mães, que eu fui assassina dele? Claro que não. Então, por isso, o bendito véu do esquecimento que tanta gente reclama. Só por isso. Então, essa história de que eu vou, a hora que eu desencarnar, eu vou ver todas as minhas existências, graças a Deus, isso não é verdade. Como pensar nos entes queridos desencarnados? Nós vamos começar a entrar no que nos incomoda tanto. Como que normalmente nós pensamos em quem trocou de plano antes da gente? Saudade e tristeza. Saudade e tristeza. Mais alguém? Saudade que dói. Uma saudade de tristeza, saudade que dói, nós estamos no saudade de dor. Quem mais? Qual a orientação da doutrina em relação a isso? Que aí começa a me convencer lá atrás de que a doutrina é consoladora. Se nós acreditarmos, ou se nós tivermos certeza da continuação da vida, como que eu devo olhar para isso agora? Com saudade e dor? Obrigado. O amor, lembranças. Opa, começou a melhorar. Saudade e dor, saudade dói, saudade... E agora falou amor. Amor, lembrar das coisas boas. Então vamos lá. Então, mas o primeiro comentário de todo mundo, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é saudade, tristeza, saudade e dor. Qual a orientação e qual o caminho que nós devemos, e isso não quer dizer que seja fácil, tentar trilhar usando a doutrina como uma grande arma? Pensar a primeira coisa, por que nós temos saudade? Nós temos saudade do quê? Da separação, da distância. Você tem saudade, ou você sente saudade de distância de algum inimigo? Então não é distância, então já descartamos a distância. O que eu sinto saudade, gente? O que me faz falta? Coisa boa. Ninguém tem saudade de coisa ruim. Ninguém tem saudade de coisa ruim. Todo mundo quer esquecer coisa ruim. Então, na verdade, o que nós sentimos quando nós sentimos saudade é do amor, da alegria, do carinho, do sentimento, da proximidade, de coisas que foram boas para mim. Para mim. Aí nós já começamos a ter que olhar até do egoísmo. Para mim foram boas. Então eu sinto saudade de coisa boa. Então, qual é o primeiro pensamento que eu devo ter em relação a esse ente, ou a esse amigo, ou essa pessoa querida? Coisa boa. Pensar nos momentos alegres, que eu não comentei no comecinho, eu falei do Joãozinho, desse meu amigo que está fazendo aniversário, desencarnou. Cara, eu não lembro que dia que ele desencarnou. Mas pergunta para mim quantas festas que eu fui junto, quantos jogos regionais, quantas vezes eu briguei com ele, quantas vezes eu dei risada, quanto que ele reclamava, coisas boas. Então, o meu pensamento
para esse espírito, e nós temos que lembrar que ele está recebendo isso. O que ele está recebendo é o que eu estou emitindo, é o meu sentimento, é a minha vibração. Então, se eu pensar, vibrar, com saudade do quê? Nossa, era tão bom acordar de manhã e dar um beijo na minha mãe. Ah, era tão bom conversar horas e horas. Era tão bom a hora que eu estava precisando desabafar, falar com aquela pessoa. Ah, era tão bom, quando eu estava perdendo a paciência, eu falava tudo para aquele lado, que ele escutava, me entendia. É esse o sentimento. Esse pensar nos momentos felizes, a Ana ainda bem que ela está prestando atenção, respondendo as coisas da página lá. Eu sempre acho que tem um exemplo, eu não vou falar o nome, mas a situação, muitas pessoas vão saber. É um momento assim, ó. Eu vou no Facebook no aniversário de desencarne do Joãozinho, hoje, e vamos supor que o Joãozinho tivesse sido assassinado. Tá certo? Aí eu lembro todo ano, o Joãozinho é meu irmão ou é meu filho, em vez de ser um amigo. Então ele morreu faz 5, 10 anos. Eu todo dia, no dia do desencarne dele, eu vou lá no Facebook, lá nas redes sociais e tal, e posto assim, à meia-noite. Ai, meu amigo, meu filho, que saudade, quantas coisas boas nós passamos juntos. Você me faz tanta falta. 2 linhas. Aí daí para baixo eu faço assim: mas, filho, fica tranquilo, eu estou aqui brigando, nós vamos condenar aquele desgraçado, nós vamos pôr ele em praça pública, ele vai pagar por tudo que ele fez, ele destruiu minha vida, ele destruiu a sua. Aí o texto fica uma folha e meia, e só aquelas 3 primeiras linhas foi de saudade, de verdade. O que eu passei? O que provavelmente chegou para o Joãozinho? Vamos supor que esse coitado do Joãozinho, mas ele já deve ter se acertado, porque ele é desse tamanho assim, né? Acho que os caras já vão mais rápido, né? Pequenininho. A hora que ele estava equilibrando, que ele estava se convencendo, que ele foi ajudado pela espiritualidade, que ele está conseguindo se desvincular do ódio, da raiva de alguém que assassinou, que encurtou a existência dele, porque ele é a mesma coisa que ele era encarnado, do mesmo jeito que nós temos os defeitos, os vícios e tudo mais, ele continua tendo. Aí a hora que o Joãozinho começa a ser atendido, que as pessoas conseguem equilibrar ele e tal, eu venho, aquele desgraçado, porque ele fez isso, porque ele vai pagar. Então, qual dos 2 sentimentos chega primeiro? Ou que chega com mais poder? O ruim. Então esse é um cuidado que nós temos que ter muito grande, porque às vezes não, como tudo é o pensamento, é a energia, o que eu estou vibrando é o que eu estou dando de presente para esse ser tão amado. Então a minha tristeza, a falta que me faz esse ente querido, ou a inconformação de ter sido vítima de um assassino e tudo mais, claro que eu tenho. Claro que eu quero que a justiça tome as devidas providências, mas querer que a justiça tome as devidas providências é completamente diferente do que normalmente nós queremos, que é vingança. E são coisas completamente distintas. Então, o meu pensamento em relação a isso é de amor. Nós vamos falar agora, o que eu tenho? Saudade, o quê? De coisa boa. A coisa ruim já foi. Nós já passamos a coisa ruim. Já teve o rompimento que está me fazendo sentir essa saudade toda. E ele também, nós temos que lembrar, e nós esquecemos, porque nós ainda somos egoístas, será que ele não está sentindo saudade? Nós esquecemos disso, né? Nós continuamos a existência. Nós ouvimos, infelizmente, e entendemos, ou tentamos entender várias vezes, quando nos chega, não tem mais sentido a minha vida. Como assim? Não tem mais sentido a sua vida? A minha vida era o meu filho. Então não entendeu nada, né? Então realmente viveu 55 anos dentro do centro espírita e não entendeu que a vida é sua. O que você faz com ela é responsabilidade sua. O que você tem com seus filhos
responsabilidades como mãe, como pai, mas a vida não é sua, não. A vida em outros planos é uma questão de fé? Vamos lá. A vida em outros planos, continuação da vida, ou céu, inferno, purgatório, umbral, nosso lar, pederneiras. Vida em outro plano é uma questão de fé. Merecimento. Então, mas assim, o merecimento, o fato de eu acreditar, nós espíritas, nós acreditamos na continuação. Que nós vamos para sei lá onde, mas nós vamos continuar existindo. Outras religiões têm a convicção de que vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Isso é uma questão de fé. Eu achar, ou eu ter certeza disso, isso é definido pela minha fé. Eu acho que não, porque se você vai depender de você ter fé, o que vai contar é a situação. Não é ir. Acho que vocês não entenderam. Não é eu ir para o céu ou eu ir para o inferno. Nós temos a certeza da existência do céu ou a existência da continuação da vida. É uma simples, é uma questão de fé. Eu preciso ter fé para acreditar nisso. Não é ir para o céu ou para o inferno, tá? Nós temos que ter as boas ações aqui, tratar bem o próximo, ter amor e trabalhar nesse sentido. Que você, um dia, você vai ter que responder isso. Fé pode ser muito bom, mas... O que nós precisamos entender é assim, se você tiver fé em Deus, você vai fazer as coisas de acordo com aquilo que ele pediu. exatamente. O que nós precisamos entender em relação a isso é de que se eu não precisasse de fé, vocês concordam que fica muito difícil de eu acreditar? Se eu não tiver fé na existência da continuação da vida, ou do céu, em outras crenças, vocês concordam que é muito complicado de eu aceitar? Porque assim, aí nós vamos falar assim, aí o espírita vai olhar e falar assim, não, mas nós temos as mensagens, certo? E aí alguém que não é espírita vai falar assim, tudo falso, tudo golpe, tudo mentira, tudo falsificado, os caras têm um ponto de... Vocês concordam comigo? E nós acreditamos, nós espíritas, por termos claro, e aí nós vamos ter uma grande vantagem, se é que nós podemos usar assim, em relação a outras denominações religiosas ou crenças, que é uma coisa que eu tenho um receio tão grande de falar, mas que faz sentido, mas a gente precisa tomar cuidado, que é a história da fé raciocinada. Eu acredito na continuação da existência do Espírito por inúmeros motivos. Um deles é o contingente espiritual que vem desde sempre, desde a existência, nos informar que isso existe. Certo? Nós temos essa informação. E aí nós podemos discutir com essa ou aquela vertente, mas pode ser falso, pode não ser. Tá, mas nós temos muitos subsídios, muitas coisas que a doutrina nos dá como muito concreto para que a gente acredite nisso. Completamente diferente de você me vender uma ideia de céu e inferno puro, pelo simples fato de, por exemplo, se você cometer um pecado, você vai para o inferno, se você não cometer pecado, você vai para o céu. O que é esse céu? O que é esse inferno?
E aí entra aquela questão, não, tudo bem, mas ele tem fé nisso, show de bola, é um direito que eu tenho e perfeito, aí vai entrar. Então eu preciso ter fé? Claro que preciso ter fé, mas embasado em quê? Me convence que uma mãe vai viver no céu com um filho no inferno. Se você me convencer que isso é possível, eu já começo a mudar a minha concepção, talvez, de céu e inferno. Certo? E estou pegando a maioria, né? Alguém vai falar assim, mas tem a tal da mãe lá que não liga para o filho. Minoria, exceção, essas são exceções. Tá? Mas se nós formos pegar a maioria, não consigo imaginar uma mãe que ama o filho. Isso nós estamos falando de alguém, na nossa realidade, ainda extremamente distante da perfeição. Já não consigo imaginar ela aceitando uma situação dessa, né? Nós já temos informações, inclusive nós conversamos sobre isso no sábado, lá em Uberaba, com Bacélia. Nós temos informações de mães que já poderiam, ou já desencarnaram, estão em condições de viverem ou de reencarnarem em mundo de regeneração e já se propuseram a reencarnar em prova de expiação de novo para ajudar o filho que não vai conseguir. Então olha lá, é a mesma coisa, quer dizer, se a gente transformar isso, se é o inferno, umbral e toda a bagunça que nós temos aqui no Espiritismo, é a mesma situação. Quer dizer, eu poderia estar no céu e o meu filho vai estar no inferno. Aí eu falo assim, não, eu não vou ficar lá com o meu filho nessa situação. Eu acho isso muito mais lógico, perto do que a gente vive hoje. Vocês imaginem cada passo que a gente der à frente. Nesse sentido de entender o que é amar. Nós estamos falando de amor de mãe porque é o que nós conhecemos de ainda maior. Mas imagine quando nós realmente conseguimos amar e isso se transformar realmente como deveria ser. Não dá para a gente imaginar a situação, né? Essa é uma questão que tem lá no Livro dos Espíritos que me incomodou também. A fé na continuidade da vida, nós, o Espiritismo, faz as pessoas sofrerem menos. Eu saber que minha mãe desencarnou e que ela continua viva, e eu recebi uma carta falando, olha filho, eu entendi, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo jóia e tal, faz com que eu sofra menos? Ajuda. Ajuda como? Em quê? Se conforta. Perfeito. Ó, gente que está aí na internet, está ouvindo aí, ela falou, ó, ajuda e falou, conforta. Nenhuma fé, gente, vai fazer com que eu não sinta a ausência desse ente querido. Nós conversamos lá no comecinho. Alguém consegue imaginar uma mãe, um pai, que vê o filho desencarnar prematuramente, não ficar triste? Agora, qual que é a grande vantagem, qual que é o grande consolo da doutrina nesse momento? É o que você falou. Isso me consola, me conforta, e o mais importante, se nós realmente conseguirmos assimilar a doutrina, e mais do que a doutrina, se a gente tiver certeza absoluta nas promessas de Jesus. Se eu passar por esse momento com resignação e conseguir de verdade entender que saber que Ele continua vivo me conforta, saber que Ele continua vivo me dá um suporte um pouco maior, isso acompanhado dessa resignação, o que seria essa resignação? Eu entender que é o mais difícil, que é o mais complicado para a gente ainda. Entender que isso era necessário. Se nós conseguirmos, se nós chegarmos no entendimento da doutrina, do Evangelho, de que isso, de fato, não foi um acaso, não foi punição para mim, nem para ele, nem para ninguém. Pelo contrário, isso era extremamente necessário para a evolução dele, para a minha,
para a da minha esposa, para o do meu pai, para o irmão, enfim. Se eu tiver essa certeza, vocês concordam que a situação muda completamente de figura? Saudade continua existindo, continuo sentindo falta, mas jamais vai passar por revolta, lamentação, birrinha com Deus, fico de mal de Deus, né? Não acredito mais nisso. Muda completamente a visão quando a gente consegue realmente, né? Quando isso não é da boca para fora, quando isso realmente nós conseguimos colocar dentro da gente, como aprendizado, e não da boca para fora. Nossas lágrimas podem prejudicar os que partiram? Ela acabou de falar, alguém falou, se for de revolta, sim. E o que mais? Se for de saudade, Não. por quê? Porque o sentimento que está chegando até ele é um sentimento bom. Amor. Se eu chorar de saudade, e é a coisa mais natural do mundo, vocês me desculpem, aí vai ter os espíritos que vão falar, graça, então você chora um monte. Aí ninguém mais chama para palestra, né? Graças. Aí eu choro. Você também? Quase não chora. Nós vamos falar agora um pouquinho da história da revolta, quando eu faço aquela oração, quando eu ponho lá no Facebook aquela história, se eu xingo todo mundo que chega aqui e tal. Quando eu sinto saudade, ou de manhã, quando eu acordo melancólico, ou com saudade mesmo, de repente porque sonhei, porque tive a visita, enfim, acordo com uma saudade maior do que o dia a dia e tal, e na minha oração da manhã ou na minha oração da noite, me dá vontade de chorar pensando nesse ente querido. Ruim? Provavelmente vai estar olhando e falando assim, nossa, ele sente a mesma saudade que eu. Eu sempre, quando eu choro, para minhas famílias, a primeira coisa que eu falo, eu estou chorando de saudade. Sim. Não estou revoltada. Exatamente. E mais do que o sono está revoltado, porque a gente chega a um ponto já que a gente já consegue assimilar. Mas o mais importante, que eu sempre falo, e isso, essas coisas me incomodam às vezes dentro da doutrina, olha, vai fazer tempo. Não, mas você não pode chorar. Como não pode chorar? Vai falar para uma mãe que perdeu um filho que não pode chorar? Quem falou que não pode chorar? Onde está escrito que não pode chorar? Nós temos aí centenas de exemplos do Chico abraçando mãe e chorando junto, porque estava errado o Chico Xavier. Ele estava enganado. Ele não era para chorar. Era só para ele escrever as cartas e fazer assim. Gente, esse sentimento é de amor. Como é que pode fazer mal para alguém chorar de amor? De saudade, porque está fazendo falta? Então são coisas que nós precisamos começar a tirar. O que nós não podemos é exatamente não podemos nos revoltar. Nós não podemos brigar com Deus, brigar com o mundo, brigar com o espírito que foi, até com o espírito que foi, né? Por que você foi antes de mim? Marido e mulher então vem falando isso, né? 5 dias. Por que você foi antes de mim? Eu vou morrer 5 dias depois, está no pagode, está no samba e tal, nem lembra mais que a coitada foi. Para a gente quase encerrar, tem uma. Como treinar para a morte. Vocês já ouviram isso? Ai, meu Deus. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Isso vários coisas que a gente fez junto com Moisés. O Moisés gosta de ouvir aqui no Douro. Moisés fazia isso com a gente, é sacanagem. Então, como que é para treinar para a morte? Aí está fazendo corrida, você fala, o cara quer que morre para saber que vai desencarnar, é só para falar que o espírito não precisa morrer, né, para entender como é que é. Mas tem 4 itens super bacanas, mas também super fáceis. Então, o primeiro deles, e aí é por escala, né? O mais fácil, depois o mais difícil. Eliminar os vícios. Os vícios? E vícios. Todos. Todos. Não vale só o cigarro, a bebida, falar mal dos outros, pensar mal dos outros. Não, isso daí é fácil. Isso conta. Não falar mal dos outros, não pensar mal dos outros, não desejar mal para a sogra.
cunhado, não desejar a coisa dos outros. Então, beleza. Então, a primeira está show aqui. Todo mundo passou. Desapegar dos bens materiais. Todos. Todos. Cabeleireiro, para homem, carro, celular, WhatsApp, Facebook. São todos. Aí esse já foi mais difícil, você viu? Né? Teve gente que até estava saindo. Volta que... A terceira, isso criou um problema em casa, que o Gabriel estava assistindo essa palestra um dia. Amar e não ter posse sobre os entes queridos. Filho também vale. Essa ninguém nem se mexeu, porque eu não parava nisso. Nada te pertence. Nada te pertence. Então é de verdade, você desapegar mesmo. Então, filho, segue sua vida, casa com aquela lá mesmo, pode trazer em casa. E a última, que é a mais fácil, eu falei que era o contrário, mas é brincadeira. A última é a mais fácil de fazer. A Jamile falou para mim que aqui em Cafelândia não tem esse problema, mas eu só vou citar, porque como ele falou que é os 4, reconciliar com adversários e inimigos. Todos. Todos. Então, a história é o seguinte, ó, se conseguir fazer essas 4 coisinhas, você viu que não tem, ó, é fácil, ele não falou nem amar aos outros como a si mesmo, nem amar a Deus sobre todas as coisas, nem colocou essas coisas mais difíceis. Ele colocou só esses 4 itens. E o Moisés fala que se conseguir cumprir essas 4 coisas, que nós podemos desencarnar. Agora, eu sempre falei para ele, como eu não tenho pressa nenhuma para desencarnar, ainda falta um monte para eu fazer essas 4 coisas. Sentimento que predomina na hora da morte. Isso está lá no Evangelho. A dúvida para os céticos que são descrentes de tudo. O medo para os culpados. Nós vamos lembrar da história do Raul. E o melhor, que é para onde nós temos que olhar e aonde nós temos que se preocupar. A esperança para os homens de bem. Para encerrar, gente, essa é uma dúvida que sempre, e aí para os espíritas constantemente, né? Podemos sentir e ver os entes queridos? Essa pergunta tem toda hora, né? Mas eu acho que a gente sentir isso perto da gente, define essa capacidade de sentir e de ver, a gente vê, mas não pode conversar, porque eu já vi, conversei pouco, mas através de mediunidade. Mas assim, eu já vi, mas quando eu falei, isso mesmo. Mas são coisas que nós temos que entender que isso, espírito ou não, nós temos essa possibilidade. Normalmente, e aí claro, dependendo do padrão de cada um e do merecimento de cada um e da relação de cada um, normalmente no meu recolhimento eu tenho esse contato. Normalmente no sono eu tenho a possibilidade desses entes queridos. O fato de ver, como você falou, aí nós vamos entrar em várias outras situações, por exemplo, não tem que ter mediunidade da vidência e assim por diante, mas nós podemos. Isso é uma outra coisa que nós falamos lá da fé raciocinada, gostando ou não. Tem um monte de espírita que tem medo de espírita. Ah, não, de onde é de quilo? Tem um monte, eu conheço um monte, Pederneiras tem um monte. E nós temos um trabalho fantástico, que são o trabalho das cartas, que está aí o tempo todo para consolar. Eu sempre falo, e não tenho medo, as pessoas falam, eu sempre brinquei que as pessoas já estão até com medo de abrir a nossa página de vez em quando, porque nós estamos vendendo camisa do perispírito, ou nós estamos vendendo CD da Casa da Família com Jesus, ou nós estamos indicando o Gustavo nas cartas psicografadas, ou nós estamos indicando não sei quem, as pessoas estão achando que é um shopping center espírita. E nós vamos continuar sempre divulgando, gente, o que realmente nós acreditamos ser verdadeiro, ser
ligado, preocupado e principalmente coerente em relação ao que a doutrina diz e o que a doutrina faz. Então, as pessoas sempre me perguntam em todas as casas espíritas: mas eu gostaria muito de receber uma carta, como é que eu faço? Nós passamos há pouquíssimo tempo a situação do tal daquele médium que tiveram os problemas, enfim. E eu sempre vou falar, mas então devo duvidar de todos? Primeira grande obrigação nossa é verificar a credibilidade, se o trabalho é sério ou não. Então eu sempre vou falar, vou ter a oportunidade de conhecer, para quem vai estar perto, do Aitina tem sábado o Newton Stuck, fazendo um trabalho de cartas, sábado agora, a partir das 5. Não conheço o trabalho, tenho acompanhado, tem vindo muito aqui na região, não conheço, vou conhecer no sábado. Mas as minhas indicações, as pessoas que eu acredito no trabalho, que eu conheço de perto, é o Gustavo Gandolfi, já veio fazer palestra aqui com vocês, que é de Araraquara, da Casa de Fraternidade, o Bacelli, em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, e o Orlando Noronha, que tem feito, não tem uma referência fixa, mas tem feito praticamente o Brasil todo. Então são as pessoas que eu conheço e que eu sei que prezam por um trabalho extremamente sério, por uma mediunidade extremamente preocupada e relacionada com Jesus e com Kardec. São essas pessoas que a gente acredita que realmente estejam fazendo um trabalho sério, e tenho certeza que devem ter vários outros, mas estaria falando sem conhecimento. Gente, é essa a ideia. O mais importante, quando a gente toca nesse assunto de perda de ente querido, e a gente vive falando, mas não fala perda, fala separação, e para quem passou por isso, é perda sim. O que a gente mais gostaria de que as pessoas que participam da palestra, que nos ouvem, ou que conhecem a doutrina e chegam principalmente à doutrina, muitos chegam à doutrina através dessa situação, quando perdem alguém, quando se desligam de alguém, é de que nós temos uma grande certeza: o amor do Pai é de todos exatamente do mesmo tamanho e na mesma proporção. A preocupação com cada um de nós é exatamente a mesma. As promessas que Jesus nos fez foi para todos, indistintamente. Então, se nós acreditarmos nisso, não dá, em momento algum, para a gente imaginar que qualquer situação que nós passamos ou passaremos foi um descaso, um descuido do Pai, foi porque nós precisamos passar, ou porque nós precisaremos passar, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Se nós tivermos essa certeza, vai fazer muito mais sentido virmos à palestra pública, aos estudos da casa, aos trabalhos voluntários, porque aí fica leve, fica muito mais tranquilo eu saber que em momento algum eu estou desamparado, menos ainda nesses momentos mais delicados, que é a perda de um filho, a perda de um ente querido. A paz de Jesus seja conosco. Hoje, quase sem palavras, né? Depois de tudo isso que nós ouvimos, muito bem transmitido, nosso agradecimento por sua presença, por essas palavras tão esclarecedoras, tão consoladoras, né? Nós vamos passar neste momento para a segunda parte do nosso encontro. Antes eu quero lembrar que na sexta-feira agora, dia 14, às 19h30,
Nós vamos ter aqui na nossa casa de oração a musicoterapia, que é o encontro do pessoal do coral, e com quem quiser participar, quiser vir até aqui, vai ser feito um bate-papo, uma troca de ideias, sempre dentro do entendimento da doutrina espírita. Essa semana vai ser sobre o karma, certo? Então, nós vamos agora passar para a segunda parte deste nosso encontro, que é o passe e depois a água fluidificada. Quem quiser achar necessário tomar o passe, pode se dirigir à sala. Nós vamos então cerrar os nossos olhos, agradecer a Jesus, aos nossos protetores pela oportunidade de termos estado aqui, de estarmos aqui nesta nossa casa de oração, com todo esse aprendizado que nos foi transmitido, com toda essa energia boa que nos emana e com o pensamento elevado a Jesus, vamos abrir nossa mente e nosso coração para o recebimento de tudo aquilo de que formos merecedores e de que necessitarmos, e que possamos também, por nossa vez, doar o melhor em nós a todos ao nosso redor, encarnados e desencarnados, não só neste momento, mas sabendo aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece de caminharmos no entendimento e no aprendizado do amor fraterno, de vivenciar, mesmo que ainda de muito distante, os ensinamentos de Jesus. Convido então os meus irmãos passistas para se dirigirem à sala.